uma coisa muito importante também que eu gostaria que você falasse, de casos. Por exemplo, se de repente uma criança ela tem um problema e não é detectado, e aquilo é deixado passado em branco, né, por bastante tempo, né? Eu queria que você falasse, né, casos extremos que podem evoluir sem a devida atenção, entendeu? De repente uma pessoa antissocial, por dificuldade de se comunicar e tal, né? A gente vem vivendo num mundo muito complicado hoje em dia, que as pessoas estão preferindo mandar uma mensagem do que direcionar uma fala, né? E assim, a gente vem percebendo também que a juventude tá desse jeito. Para você chegar hoje com uma criança, com um adolescente, para você trocar uma ideia, é a coisa mais difícil do mundo. Parece que você tá entrando ali, para você quebrar aquela carapaça ali, é complicado, entendeu? Então, assim, eu queria que você falasse de casos extremos, que você vê, né, que você tem conhecimento de crianças que não obtiveram, né, um devido acompanhamento e evoluiu para tal situação. Sim. Transtornos severos de comunicação trazem muitas dificuldades comportamentais de relacionamento. E aí pode levar a se pensar em outros diagnósticos, né? Então, a gente tem algumas crianças com alguns transtornos de comunicação que uma das hipóteses de diagnóstico é o autismo, por exemplo, né? Porque ela não consegue, na verdade, não se observa-se uma dificuldade de interação, de relacionamento com as pessoas, né? Mas a dificuldade para se comunicar, ela pode ser um sinal para o transtorno do espectro do autismo, mas ela não é apenas isso que vai me trazer o diagnóstico, né? Então, a gente tem especificamente uma criança que chegou com 5 anos, com muita dificuldade de se fazer entendida. A gente não conseguia entender nada que ela comunicava e que em 4 a 6 meses a evolução foi muito interessante. E ela se sentiu segura como comunicador e aí se desafia em tentar novas possibilidades, novas palavras, e aquele comportamento mudou muito nos seus relacionamentos. Então, inicialmente, a gente viu uma criança que, diante de outras crianças, não queria fazer parte daquele grupo, mas com certeza porque ela sabia que ela não ia conseguir se comunicar, ninguém entendeu o que ela ia falar. Então, ela se isolava, entre aspas, ela ia brincar daquilo que ela sentia mais segura, sem necessidade de alguém por perto. E hoje, então nessa semana que a gente está tendo o Dia das Crianças lá na clínica, você vê aquela criança brincando junto com o outro amiguinho, porque ela consegue se comunicar, né? Então, aquele comportamento que até então se pensava em um outro diagnóstico, foi possível entender que a comunicação estava impedindo ela de interagir, de se socializar, que se pensava num outro diagnóstico e que, na verdade, quando ela conseguiu evoluir, né, conseguiu se comunicar, falar palavras, organizar as frases, esse comportamento mudou, né? E aí, de fato, a gente consegue direcionar esse diagnóstico. E às vezes isso demanda tempo, não é imediato. Muitas crianças entram em terapia diagnóstica, então sai da avaliação sem a gente bater o martelo para um diagnóstico específico, muitas vezes, e eu preciso observar a evolução do tratamento, a evolução dessa criança para definir aí de fato qual foi o caminho do diagnóstico e muitas vezes junto com outros colegas, junto com outros profissionais, neurologista, psicólogo, para entender melhor essa criança, né? Mas isso é bastante comum, né? E aí, por isso que tem que ter bastante cuidado para a gente não trazer muito rótulos e a gente precisa entender essa criança, né? Entender o seu desenvolvimento e a gente precisa de tempo para, de fato, saber o que acontece com ela.